Olá, no primeiro Desinformando de 2026, você vai acompanhar, claro, a repercussão das fake news sobre a invasão na Venezuela. Vamos continuar falando sobre o letramento midiático. Aí no Fake Old, mais um mito a ser destruído sobre a hidratação durante o verão. Desinformando está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo, um excelente, maravilhoso e muito livre de desinformação 2026. Claro que a gente sabe que isso é um sonho, né? Nós vamos ter desinformação o ano todo. Esse ano, então, eu quero conversar sobre isso lá com o Diego no nosso Pré-Verdades, né? Sobre como é que vai ser esse 2026, como é que a gente tem que se prevenir, porque previsão é fácil, muita fake news vem por aí. Mas não vamos perder tempo, vamos lembrar, isso aqui é o professor Cláudio Magalhães, do meu lado, o grande Diego de Deus, pesquisador, doutorando sobre desinformação, para dar você um 2026 cada vez mais livre, embora não inteiramente, dessa grande praga do século XXI, que é a desinformação. Aproveite, está aí, vai dar aquela curtida, não esquece de indicar para as pessoas, para que em 2026 elas possam estar prevenidas e sempre bem informadas contra a desinformação. Nosso canal está aí, Democracia da Desinformação, com todos os episódios anteriores, tá? Mais de 100 episódios, 2 anos aí na rede, trazendo tudo que é importante para que você fique bem informado contra a desinformação. Não vamos perder mais tempo. 2026 já entrou com os 2 pés e a gente tem que continuar ajudando todos vocês aí a entender sobre a desinformação. Roda aí a Ruim da Semana. Pois é, claro que a Ruim da Semana tinha que ser sobre a invasão lá da Venezuela. Cara, imagina-se o quanto de desinformação está rolando. Mesmo porque tem pouquíssimas informações sobre efetivamente o que aconteceu. Isso aí é um poço de nutrição para desinformação, não é, Diego? Com certeza, professor. Um ótimo ano para você e para todos que nos acompanham. Muito feliz, né, de dar continuidade ao Desinformando agora também em 2026, tratando desses assuntos tão importantes nos dias atuais. E como você bem disse, 2026 já chegou com os 2 pés na porta, talvez inclusive literalmente quando, né, o exército estadunidense realizou a prisão do Nicolás Maduro na madrugada do último sábado. É claro que a gente teve assim uma infestação tremenda de desinformações desde então e de diversos tipos. Uma das principais, inclusive, pode ser a própria justificativa que o presidente Donald Trump tem utilizado para a prisão do Maduro, no sentido de afirmar, de fazer várias alegações, dizendo que os Estados Unidos têm sido uma das principais vítimas do narcotráfico venezuelano, né? Uma declaração que o Donald Trump tem falado incontáveis vezes, inclusive reforçou isso durante o pronunciamento que ele fez no último sábado à imprensa, mas sem trazer nenhum tipo de prova concreta para sustentar essas afirmações, até porque nós sabemos que existem uma série de outros interesses, principalmente sobre o petróleo venezuelano, que justifica, né, essa prisão de Nicolás Maduro que aconteceu no último final de semana. Uma desinformação que foi muito comum no último sábado, mas que também vou trazer outras daqui a pouquinho, foi essa imagem que foi compartilhada, inclusive, por diversos políticos mais alinhados à direita aqui no Brasil, mas que foi uma imagem gerada por inteligência artificial e que surgiu principalmente a partir de um influenciador argentino que faz cobertura política sobre a Venezuela. Então, essa imagem aqui que a gente está vendo, que seria uma imagem exclusiva da prisão do Maduro, foi uma imagem gerada por IA, até porque a única imagem oficial, né, e aí foi gerada por IA, foi checada por diversos tipos de agências de verificação mundo afora que trouxeram, né, essa verificação. A única imagem oficial que nós tivemos, né, durante a prisão foi essa do Nicolás Maduro dentro do navio Iwo Jima, quando ele estava sendo, né, destinado a Nova York. A gente vê que ele está até com roupas diferentes, né, em relação à suposta imagem que vários políticos compartilharam, influenciadores compartilharam aqui no Brasil e em outros países
da América do Sul, mas foi uma imagem gerada por IA. Mas o que também chama a atenção, professor, é a repercussão dessa prisão nas redes sociais e como a desinformação também tem ocupado um espaço significativo dentro do próprio debate público que os próprios internautas têm estabelecido, né? Como, por exemplo, a história de que o Brasil será o próximo da lista, né? Que o Lula e o Alexandre de Moraes serão os próximos alvos de Donald Trump, sendo que a gente sabe que os interesses, como nós já tratamos aqui do Donald Trump sobre a prisão do Maduro, são outros, né? Não é uma simples questão política, ideológica ou que tem um teor de rivalidade sobre o Nicolás Maduro. Evidentemente que nós sabemos, né, todos os problemas que a Venezuela tinha por meio de um regime ditatorial realmente de Nicolás Maduro nos últimos 12 anos, pelo menos, mas antes também com Hugo Chávez, mas a gente sabe também os riscos que essa ação dos Estados Unidos traz para a soberania nacional de diversos países, né? Então, enfim, é de fato uma faca de dois gumes. Muita gente festejando essa prisão, muita gente também lamentando, não a prisão do Nicolás Maduro, mas os efeitos possíveis que essa prisão pode acontecer para a geopolítica mundial, por que não? Só que nos cabe aqui tentar, de alguma maneira, desembaraçar, né, toda esse miolo de gato aí que a gente tem acompanhado a partir da prisão de Nicolás Maduro. Diego, você lembra bem, na realidade, nós temos uma desinformação oficial. Né? Quando um presidente vai e diz que, na verdade, invadiu por conta de um motivo que, obviamente, não é esse, né? Que não é a verdade, né? Ou seja, há uma desinformação oficial, institucional. Se daí já partiu, imagina todo o resto. Né? E aí eu queria te antecipar um pouco o pré-verdade, porque eu quero tratar com você do pré-verdade sobre 2026. Qual seria uma boa maneira da gente acompanhar esses eventos que acontecem respaldando a gente da desinformação? São, talvez, colunistas internacionais, os próprios meios de comunicação? O que você sugere para a gente acompanhar essa movimentação aí da Venezuela, dos Estados Unidos, do que está rolando no mundo, de uma maneira que a gente possa se resguardar da desinformação? Com certeza acompanhar essas fontes oficiais, que podem ser governos, podem ser jornalistas, colunistas, especialistas em política ou em relações internacionais e assim por diante. Só que eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é entender esse contexto. A desinformação ataca muito o contexto com informações que são tiradas e são ressignificadas num contexto diferente. A partir do momento que nós entendermos isso que a gente acabou de dizer, né, que houve essa falácia por parte dos Estados Unidos, que houve aí um ataque à soberania nacional, por mais que, né, as atrocidades que o Nicolás Maduro estava fazendo na Venezuela, a partir do momento que a gente entender que os interesses dos Estados Unidos, especialmente do Trump, são outros sobre essa prisão, a gente vai evitar, por exemplo, desinformações de que o próximo alvo dos Estados Unidos será o Brasil. E isso tem gerado, inclusive, pânico. Se a gente abrir qualquer publicação e analisar os comentários relacionados a essa prisão, a gente vai ver que tem muitas pessoas em pânico, inclusive, achando que o Brasil será o próximo alvo, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu o contexto que sustenta essa prisão do Nicolás Maduro, a gente já vai ter uma mente mais aberta e mais atenta em relação àquilo que chega para nós sobre o signo de informação relacionada a esse caso. Tá vendo, gente? Isso aí é letramento midiático. Nós vamos tratar disso agora. Pois é, pessoal, você sabe o quadro Essa Informação sobre a pesquisa da desinformação. E a gente tem, nos últimos episódios, falado de um texto muito legal sobre o letramento midiático. Encerra o papo aí, Diego. Isso mesmo, hoje a gente encerra o último tipo de letramento que a Ludmila Kellis trouxe na dissertação dela na Faculdade de Educação da UFMG, quando ela realiza um estudo bastante profundo, mas dentro dos procedimentos metodológicos, ela realizou uma pesquisa bibliográfica relacionada aos principais tipos de letramento sobre a desinformação, e hoje nós vamos falar sobre o letramento transmídia, que é um dos 3 principais que ela identificou na pesquisa dela. Os outros 2, o letramento informacional e o letramento científico, como nós já trouxemos aqui nos últimos 2 episódios. O que é o letramento transmídia, professor?
não é um tipo de letramento que busca romper com o letramento midiático, que é um campo de estudo que já existe pelo menos desde a década de 60 do século passado. Mas sim, digamos, trazer uma atualização dessas práticas de letramento midiático, considerando a comunicação contemporânea, ou melhor, considerando as características da comunicação contemporânea, né? A dinâmica transmídia da informação, a cultura participativa, né, a possibilidade das pessoas serem consumidoras e produtoras de conteúdo ao mesmo tempo, porque no limite é essa também a lógica da desinformação, na criação, no compartilhamento e na aceitação como verdade de informações que não são necessariamente verdadeiras nesse ecossistema atual que nós temos da comunicação contemporânea. Então, esse é um conceito trazido pelo professor Carlos Scolari, da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, mas ainda ele é pouco explorado porque são poucos pesquisadores realmente que assumem esse tipo de abordagem, até porque ela é muito recente. Ela é de 6, 7 anos para cá. Então, mas é algo importante para a gente considerar, principalmente aqueles estudos que se debruçam a tratar sobre a dinâmica transmídia da comunicação e, nesse caso, também da desinformação. A dissertação está aqui no link. É um texto gostoso de ler, né, Diego? Acho que vale a pena. Não é? A gente pensa que todos esses textos acadêmicos são complexos. Não, é uma dissertação gostosa de ler que a gente vai acompanhando e vai desenvolvendo esse pensamento sobre a desinformação e sobre esse letramento. É muito legal para todo mundo também. O que não é legal, pessoal, é a gente, nesse verão, que a gente precisa se cuidar, se basear na desinformação. Toca o fake hoje aí. Pois é, né, Diego? Chegou o verão, a gente tem que tomar todos aqueles cuidados, e a gente aqui também é serviço. É um videocast, né, bonitinho, de literacia midiática, mas é também de serviço. Quer dizer, então, meu amigo, que essa história que eu vou tomar ali um Gatorade, um daqueles isotônicos que gastam milhões de reais, de dólares em marketing, que eles vão me hidratar, a história não é bem essa não, né, Diego? Pelo menos é isso que eles dizem, né, professor? Mas isso não passa, de fato, de uma estratégia de marketing, de uma história de que esses isotônicos esportivos cumprem um papel de hidratação muito superior à água. Isso não é verdade. A melhor coisa para se hidratar, pessoal, é de graça e a maioria das pessoas tem acesso, que é justamente a água. Qual que é o diferencial e para que esses isotônicos são recomendados? Para quem pratica algum tipo de esporte, porque um principal diferencial desses isotônicos é justamente a possibilidade ou a aceleração da reposição, por exemplo, de sais minerais, né? Então, o corpo se desgasta muito numa prática esportiva e, nesse caso, os isotônicos, eles de fato são recomendados, mas até nesses casos, a água não deve ser descartada para poder fazer essa reposição, essa reidratação do corpo após práticas esportivas. Então, o melhor tratamento não custa R$20, como geralmente uma garrafinha de isotônico geralmente custa, é de graça e, felizmente, boa parte aí das pessoas tem acesso gratuitamente em suas casas. É isso aí, pessoal. E olha, né, vamos aproveitar que um ano começou e vamos para uma pré-verdade. Pois é, Diego, você não é astrólogo, mas eu sei que você é um cara das previsões, pelo menos das previsões em relação à desinformação. Meu amigo, 2026, ano de eleição, o que você está prevendo aí no campo da desinformação, Diego? Geralmente, os anos eleitorais, principalmente aqueles que estão de eleições nacionais, servem como uma espécie de marco, né? E esse ano, qual que é o marco que a gente deve ter, que a gente, inclusive, já teve na discussão sobre desinformação em 2025, que é justamente a inteligência artificial, né? A primeira eleição a nível nacional que nós vamos ter aí o impacto, muito possivelmente, da inteligência artificial dentro desse processo. Como ela vai incidir, de fato, é um segredo e talvez seja até leviano a gente tentar apontar qualquer tipo, né, de projeção nesse sentido. Mas que ela vai estar presente é uma previsão que a gente não tem, é uma previsão inevitável nesse cenário. Vamos lembrar que lá em 2022 nós já tivemos a desinformação sendo apropriada como, de fato, uma ferramenta muito importante dentro da ação política eleitoral, né? Sendo utilizada tanto por políticos da esquerda quanto por políticos da direita. Muitas vezes a gente cai, né, no senso comum de que a desinformação é
necessariamente da direita e não, né? É praticamente 50-50, né? Eu com o professor Pascoal, inclusive, né, nosso companheiro, e nós fizemos um estudo durante as eleições de 2022, no pré-período eleitoral, e nós observamos justamente isso, um equilíbrio sistemático dos dois espectros ideológicos, utilizando da desinformação para autopromoção ou para atacar adversários políticos. E vale a gente lembrar que a desinformação nesses aspectos que nós temos hoje em dia nasce em uma eleição presidencial, que foi as eleições dos Estados Unidos lá em 2026. Então, cada eleição... Justamente. Então, assim, cada eleição a gente teve um demarcador onde a desinformação... Trump, né? Que inicia... Exatamente, com a noção de fake news, né? Então, cada eleição presidencial a gente tem um marcador e nesse ano, muito possivelmente, será a inteligência artificial. Como ainda nós não sabemos, mas certamente ela será um papel extremamente importante para essa corrida eleitoral presidencial de 2026. Então, nós temos a eleição aqui, nós temos Trump, nós temos a inteligência artificial. Por isso, a necessidade do desinformando na sua vida e na vida dos seus amigos, dos seus colegas, para que a gente possa tentar cada vez mais ficar respaldado contra a desinformação. Semana que vem a gente está de volta e durante todo o ano, hein, pessoal? Um grande 2026 para vocês. É isso, pessoal. Até a próxima.